Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, a plataforma número 1 de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, médico anestesiologista e CMIO da Anestec. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com o Dr. Florentino Mendes. Conheço o Mendes já há uns quantos anos, né, Mendes? A gente nem cita o tempo, né, mas há bastante tempo. Hoje nós vamos falar sobre Data Driven Decision em avaliação pré-anestésica, avaliação pré-operatória, no contexto de preparo do paciente pré-operatório, numa visão global de preparo desse paciente. O Dr. Florentino Mendes é professor associado da anestesiologia da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e anestesista da Santa Casa de Porto Alegre. Mendes, se apresenta para o pessoal, contextualiza. Eu sei que você tem uma experiência de mais de 20 anos aí de avaliação pré-anestésica na Santa Casa. Tem bastante dados, eu sei, eu já te conheci há uns 20 anos atrás, a gente já falou sobre como captar dados, como organizar a avaliação pré-anestésica para que ela realmente mude conduta, mude desfechos, traga segurança para o paciente e para o anestesista. Eu sei que a gente teve alguma evolução nesses anos, mas ainda está longe do que a gente considera o ideal. Então, Mendes, por favor, se apresenta e fala um pouco aí dos seus big numbers aí no assunto. Bom, muito obrigado, Jorge, pelo convite para participar desse podcast. A gente estava conversando há muito tempo sobre fazer isso, né? Na verdade, eu sou um anestesista, fora talvez um pouco da caixa, mas um anestesista que há mais de 30 anos, não é mais de 20, eu gostaria que fosse há mais de 20, mas tem muito tempo, né? Mais de 35 anos, aliás, olho a avaliação pré-operatória. A minha tese de doutorado foi sobre esse assunto, foi de 98 a 2003, um coorte prospectivo de avaliação pré-operatória. E aí a gente avaliou 53 mil pacientes de forma prospectiva, quando não existia nada de tecnologia, era avaliação feita com o paciente num ambulatório. E antes de criar uma clínica de avaliação preparatória, eu fui a Joinville conhecer o que o pessoal de Joinville fazia. Então a gente tem laços de muito tempo. Fundamentalmente, uma clínica de avaliação pré-operatória, para minha surpresa, tinha mais resultados administrativos do que médicos. Quer dizer, se diminuía a taxa de suspensão de cirurgias por causas administrativas muito mais do que por causas médicas. Posteriormente, Jorge, eu fui convidado pela SBA para criar o Comitê de Medicina Pré-Operatória. E aí, bom, nós ficamos buscando, era uma inovação, medicina pré-operatória na anestesia do Brasil, nós ficamos buscando um mote para esse comitê dentro dos outros que tinham dentro da sociedade. E, enfim, nós chegamos que o fundamental, que o que estava embaixo de tudo isso era a resposta inflamatória. E que quanto mais o anestesista dominasse a resposta inflamatória, melhor o resultado. E nós começamos a discutir no Brasil todo, criamos o comitê, eu fui presidente durante 3 gestões desse comitê, a resposta inflamatória como base do processo todo. Depois, quando eu apresentei minha tese, eu deixei escrito para a Santa Casa o que ia acontecer, o que eu projetava que ia acontecer para 2020. Quer dizer, naquela época, que foi em 2013, isso, 20 anos atrás, 2% dos hospitais americanos eram informatizados. E se projetava que em 2020, 80% dos hospitais americanos seriam informatizados. Esse dado foi obtido e suplantado. Tá? Bom, antes da pandemia, 2% dos hospitais no Brasil eram informatizados. Eu posso supor que mais rapidamente do que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil. Nós vamos ter os sistemas informatizados apoiando a decisão. E me parece que quem ficar fora disso, ficou fora.
Recentemente, então, eu reapresentei à Santa Casa aquilo que eu havia apresentado em 2003, quando não existia tecnologia, não existia nem a possibilidade de fazer, mas a ideia já estava lá, que é uma transformação da clínica de avaliação numa clínica virtual e presencial, né? E aí presencial eu vou dedicar ao atendimento daqueles 10% de pacientes submetidos à cirurgia de grande porte que são responsáveis por 80% do custo. Porque a imensa maioria dos doentes que a gente atende hoje numa clínica de avaliação são asa 1 e asa 2. E podem perfeitamente ou eventualmente avaliados de forma virtual. E isso é uma inovação. Bom, a avaliação que eu vejo hoje, Jorge, é uma avaliação multiprofissional. Quer dizer, não é mais só o médico fazendo. E avalia o doente quem sabe avaliar, não necessariamente o anestesista. Eu digo isso em todas as minhas aulas. Mas veja que a avaliação tem que ser feita pela enfermagem, pela nutrição, pela fisioterapia, pelo médico, pela gestão do hospital. E essa avaliação, me parece, hoje tem que ser feita, tem que buscar o dado onde ele estiver. Na casa do doente, com o cuidador do paciente, com o cirurgião, com a clínica, com o asilo onde esse paciente está internado. E, me parece que essa será a avaliação do futuro. E o modelo hoje, para ser bem didático, para mim é o modelo da cirurgia bariátrica. Quer dizer, o que a cirurgia bariátrica tem de inovador? É uma avaliação multiprofissional, é uma cirurgia feita com muita tecnologia, né? E é uma alta precoce do hospital. Quer dizer, eu tenho que devolver ao doente a condição clínica que ele tinha antes da cirurgia para que ele tenha uma alta precoce. Ok? E isso está implicado em custo, e isso está implicado em sobrevivência, inclusive, da nossa especialidade. Vejam que o doente obeso é um doente grave e que os resultados da cirurgia bariátrica hoje não têm paralelo em nenhum outro tipo de cirurgia. Nenhum. O que se fez? Avaliação multiprofissional, cirurgia minimamente invasiva e recuperação e alta precoce. Esse me parece que será um modelo e esse parece que será a exigência. Bom, embaixo disso continua existindo uma resposta inflamatória. E eu preciso, na minha concepção, ter dados para evidenciar essa resposta inflamatória e para resolver os grandes temas associados ao manejo do paciente anestésico ou paciente cirúrgico. Então, preliminarmente, esse é o pensamento. Nós podemos discutir quais são os grandes temas e como é que a gente faz isso e o que a gente está fazendo errado. Aos meus residentes, eu digo que é necessário que a anestesia passe para o século XXI, porque ela ficou ainda em algum lugar do século. Não. Então, Jorge, preliminarmente é isso. Depois nós podemos pensar detalhes nesse processo todo. Mas eu tenho esse viés, eu acho que embaixo de tudo que a gente faz, existe uma montanha de dados que a gente desperdiça, mas embaixo disso está uma resposta inflamatória que a gente precisa entender e controlar. Perfeito. Você falou várias coisas assim que a gente pode detalhar um pouco mais, mas no modelo que a gente tem hoje, a gente vê a avaliação pré-anestésica feita de maneira... a rotina é feita de uma maneira muito diferente. Aqui em Joinville a gente consegue centralizar as avaliações, tem hospitais que a gente faz 98%, 97% de avaliações pré-anestésicas das cirurgias eletivas. Nos grandes centros, eu sei que Curitiba, São Paulo, Rio, dificilmente você consegue fazer um consultório de avaliação pré-anestésica.
Então acaba se resolvendo de outras formas. Mas quando você fala de avaliação pré-anestésica, eu acho que já está, você está olhando um pedacinho só, né? Na verdade, você tem que fazer o preparo pré-operatório desse paciente. E a avaliação anestésica é uma delas. E que às vezes ela é até desnecessária. A gente faz muito pré de paciente asa 1 e asa 2 para cirurgia de pequeno e médio porte, pacientes jovens que o que você vai fazer com esse paciente que muda o desfecho dele? Vai Não, orientar o jejum? Orientar não, jejum é uma orientação. Tirar dúvida é uma conversa. Esse paciente ele precisa ir até o consultório para fazer uma avaliação pré-anestésica, para você dizer para ele que ele tem que ficar em jejum, tirar dúvida e pegar o termo de consentimento. Cara, hoje a gente assina contrato no celular. Né? Então, esse fluxo, eu vejo ele como um pouco dissociado, e é muito bonito a gente falar em cuidado centrado no paciente, mas a gente não pensa que o paciente ele tem que perder a tarde dele de trabalho para ir lá no consultório, para ficar lá esperando, para fazer uma consulta que você não tem muito o que falar para o paciente, porque ele não tem nenhuma orientação, você vai falar de jejum, vai pegar o termo de consentimento, ele vai assinar, vai sair de lá, e às vezes ele sai se perguntando, tá, por que eu tive que vir aqui? Porque é obrigatório na logística que ele tenha que fazer isso. E se você, por acaso, resolver pedir um eletro, cara, você acabou com o dia do paciente. Porque ele não. vai ter que sair dali, vai ter que achar um lugar que faça um eletro, para depois Perfeito. voltar lá para trazer para você. Cara, o que isso vai mudar de conduta e de desfecho? A gente tem que olhar que a anestesia ela se tornou muito mais segura, muito mais efetiva, e coisas que antigamente eram um problema que você tinha que rastrear, hoje não são mais. E você tem que colocar isso tudo nesse contexto. Então, às vezes, a avaliação pré-anestésica ele é um pedacinho de uma avaliação num preparo multidisciplinar, num aconselhamento multidisciplinar que esse paciente precisa. E aí a gente não tem tempo para avaliar aqueles 10% que precisam. Né? Porque você coloca num fluxo, você tem que atender tantos pacientes por turno, para o consultório ser custo efetivo, esse é um outro ponto crítico nessa discussão, e aí você tem que atender no mesmo tempo o paciente super difícil, complexo, vai fazer uma cirurgia de grande porte, e o paciente de 20 e poucos anos que vai lá operar o ligamento do joelho, que é um asa 1. Então, a gente precisa rever isso de uma maneira bem, bem importante. A tecnologia vai ser um auxiliar muito grande dessa transição que a gente precisa fazer. Perfeito, eu não tenho nem dúvida disso. Veja que a gente conseguia, inclusive, quantificar isso. O tempo médio de uma consulta na minha tese foi 11 minutos. Os pacientes viajavam mais de 500 quilômetros, né? Ficava um dia todo para fazer uma consulta de 11 minutos e 60%, 70% deles são asa 1 e asa 2, portanto, cirurgia de pequeno porte nem precisariam, é perfeitamente dispensável essa viagem, essa avaliação, sem que eu minimize risco, ao contrário. Né? Mas esses pacientes eventualmente não vinham com exames, aí se perde mais um tempo fazendo exames e voltando para uma reconsulta apresentar os exames. Tá? Exato. E o que a gente fazia? Né? Exames encaminhando o doente, né? Naquela época, eu me lembro, o diretor médico me pediu assim, não faz uma clínica ao cardiologista, ao pneumo e tal. Então eu tenho que ter um serviço que avalie aqueles 10% de alto risco e implicado em custo e faça uma avaliação just in time. Quer dizer, não adianta eu pedir uma ecocardiografia que na demanda no meu hospital leva 6 meses para ficar disponível. Então, eu tenho que ter um sistema, um serviço de avaliação que faça uma avaliação, como é hoje, por exemplo, numa emergência.
Quer dizer, o doente chegou para mim, esses 10%, eu tenho que pegar um ultrassom, ver a válvula cardíaca, a fração de ejeção, a espessura, a motilidade, enfim, eu tenho que fazer uma avaliação. Quando ele terminou essa avaliação, ele tem que estar apto para a cirurgia. Quer dizer, não, esse é o aspecto de um serviço de avaliação e de otimização clínica. E há um outro detalhe importantíssimo aqui, quer dizer, eu preciso conciliar a medicação que esse paciente está tomando. E o paciente chega numa clínica de avaliação, e era uma experiência fantástica, ele usava 5 ou 6 remédios diferentes e não lembrava o nome. Não, o comprimidinho, aquele, só sabe, né, doutor, tem um risquinho no meio, sabe? Né? E bom, eu já tenho pacientes usando 16 fármacos diferentes. E você precisa saber o princípio ativo, qual é o efeito daquele fármaco na anestesia. E nós temos mais de 60 mil fármacos diferentes, e que o paciente não lembra o nome. Então, eu tenho que buscar a informação numa busca ativa, antes de o paciente chegar a mim, né, com o cuidador dele, fotografando a caixinha do remédio, porque aí eu sei o que ele está usando. Né, e eu sei as implicações, eu devo saber dessa anestesia em relação aos fármacos que ele está utilizando. E convenhamos, hoje a gente tem muito fármaco fantástico que tem interações com anestesia que eventualmente até a gente desconhece. E vivenciando uma nova onda com os inibidores os análogos da GP1, o bloqueador da sódio-glicose, o transportador de sódio-glicose, quer dizer, hoje quase 9 em 10 pacientes que eu anestesio estão usando essas medicações. E eu frequentemente recebo pacientes que viajam 2 ou 3 mil quilômetros para fazer a cirurgia aqui em Porto Alegre. É frequente isso. E chegam no dia da cirurgia. Quer dizer, se eu não buscar informação antes e não conciliar o fármaco que ele está utilizando antes, eu vou fazendo uma anestesia complexa. Então eu criei, Jorge, em 2003, não existia tecnologia. A tecnologia hoje é uma ferramenta. Né? Eu criei uma clínica virtual. Com as facilidades que tem hoje, bom, eu consigo buscar informação de quem detém a informação, que eventualmente nem é o paciente. É a esposa, é o cuidador, é a filha, né? Enfim, a informação ela existe. Ou está no consultório do cirurgião, ou lembrando coisas que a gente tinha no passado. Eu acho que a avaliação pré-anestésica não existe. Eu acho que existe avaliação pré-operatória. Né? E existia uma avaliação do clínico, e o clínico detinha o controle dessa avaliação e você fazia anestesia e nem ficava sabendo. Né? O clínico fazia exames e você não tinha a menor ideia, ele escrevia um bilhetinho dizendo, lembra, o bilhete do cardiologista, não fazia taquicardia, bradicardia e tal. E aí, essas coisas a fazer isso. Tinha aqui uma gaveta cheia aqui em cima da minha escrita, só de avaliação pré-operatória feita por clínico, que era uma coisa um tanto irritante. Né? Não fazer bradicardia, hipotensão, taquicardia, aquelas coisas. Sim. Monitorizar o doente. Quer dizer, o pessoal não tem a menor ideia de resposta inflamatória e de manejo perioperatório e tem uma desenvoltura enorme em criar laudos e condutas. Né? E há um outro aspecto nisso muito importante. Em geral, quem assiste minhas aulas de avaliação pré-operatória sabe que eu digo isso com tranquilidade. Os grandes estudos de avaliação pré-operatória, né, ou são coortes prospectivo ou retrospectivo. Eventualmente estratifica algum fator de risco, vê o que acontece com o paciente. Ora, para que isso seja considerado como alguma coisa relevante, a cirurgia e a anestesia deveriam ser inócua. Então, o paciente tem riscos, comorbidades, faz uma cirurgia e eu vejo o desfecho. Então, a cirurgia e a anestesia tem que ser inócuas, para que isso seja verdade. E eu só consigo entender isso como, bom, eu faço uma anestesia, uma hipnose, e o cirurgião vai lá e faz um curativo. E eu nem sei se isso é inócuo.
porque tem grandes aspectos envolvidos na resposta inflamatória que modificam fantasticamente desfechos e não são considerados por nenhum dessas avaliações. Vamos lá, nutrição, hipotermia, resistência à insulina, hidratação, né, tempo de jejum. Hoje a gente sabe que tempo de jejum é um indicador relevante a ser cuidado. E nós, constrangido, né, avalia no nosso hospital e o tempo de jejum dos pacientes é 16 horas. 16 horas. E aí você vai ver, tipo, de onde é que surgiu essa nossa conduta dogmática de deixar os pacientes em jejum a partir da meia-noite? É de 1960. Né? Quer dizer, mudou toda a medicina há mais de 60 anos, e a gente sabe hoje, porque o objetivo todo era manter o estômago vazio. A gente sabe que isso não garante estômago vazio, né? E que 2 horas de jejum para líquidos são suficientes. Em criança, então, menos do que 2 horas já se utiliza. Bom, e qual é o problema de deixar um paciente 16 horas em jejum? 23 horas, como aconteceu com um velhinho na Santa Casa o mês passado. Quer dizer, só o tempo de jejum está associado a infecção, resistência à insulina, mais tempo de permanência no hospital e disfunção cognitiva. Então, efetivamente, nós estamos fazendo aqui um esforço para reduzir isso. E é difícil, porque se fosse fácil, já tinha sido feito. Exato. Não é? Bom, e envolve nutrição, envolve todo mundo, nós conseguimos reduzir para 5,5 horas. É algo a comemorar. Né? Qual é o problema do jejum ou do risco nutricional, se quiser falar? É que eu tenho que prevenir a desnutrição do doente. Porque depois que acontecer a desnutrição, é muito difícil de resolver. Bom, e está tudo isso associado à resposta inflamatória. Então eu tenho uma expectativa altíssima, né? O Diógenes sabe disso com a Nestec, com os dados. Porque o dado é o grande capital. E ninguém tem mais dados do que anestesia, só que você vai ver exatamente o que é feito com esses dados, né? E fundamentalmente nós estamos colocando isso, enterrando numa vala, né? E não extraindo dados que são, para mim, relevantes para a sobrevivência nossa, da nossa especialidade, de tornar a nossa especialidade relevante no contexto da estrutura do hospital. Quer dizer, afinal de contas, eu sou relevante, eu faço diferença, eu interfiro no resultado, ou eu sou facilmente substituível? Facilmente substituível. Exato. Quando a gente olha, se a gente extrapolar um pouquinho, né, quando você tem, vamos dizer, você tem um monitor novo, você tem algum item um pouco maior de custo, você usa ele para todo mundo? Vamos dizer, um sensor de BIS, um monitor hemodinâmico, todos os pacientes você vai usar? Não, você vai criar um protocolo, você vai identificar quais pacientes onde aquilo traz o melhor mudança de desfecho, mudança de resultado. A gente faz isso no nosso dia a dia. E a gente não faz isso na avaliação pré-operatória. Né? Em qual paciente realmente a nossa avaliação pré-operatória está gerando mudança de desfecho? E eu sempre falo, quando a gente cita alocação de recurso, você tem que entender recurso financeiro, recurso de pessoal, recurso de tecnologia e recurso de tempo. A gente investe o nosso tempo fazendo avaliações pré-anestésicas que não mudam desfecho. É como se a gente estivesse usando um monitor para todo mundo. Não faz o menor sentido fazer isso. E aí a gente não consegue olhar para as coisas que são importantes. Por que a gente não faz uma avaliação cognitiva pré-operatória num paciente de risco para disfunção cognitiva e delírio? Porque a gente não tem tempo, porque isso demora. Por que você não faz uma avaliação nutricional, uma avaliação de capacidade física?
um score de fragilidade do idoso, que é um score fácil de ser realizado. A gente não faz isso na nossa avaliação pré, porque você não tem tempo útil para fazer isso. Ah, mas daí o teu pré vai demorar 1 hora. Sim, ele tem que demorar 1 hora naquele paciente que precisa fazer. E vários desses scores, eles podem ser preenchidos pelo familiar, pelo paciente, pelo cuidador, em casa, antes deles chegarem na nossa avaliação. Então, eu vejo muito isso como alocação de recurso totalmente disfuncional, sem ser baseado em dados. Se a gente tivesse realmente uma avaliação baseada em dados da efetividade da nossa avaliação pré-anestésica, isso seria diferente. A gente faz isso para o nosso consumo de materiais e medicamentos no centro cirúrgico, mas não faz isso com o nosso tempo. E eu entendo que tem modelo de negócio envolvido nisso, mas se você recebesse um valor fixo para dizer assim, você tem que resolver a avaliação pré-operatória do hospital. Você ia fazer pré em todo mundo? Você ia alocar o seu recurso para avaliar todos os pacientes? Eu duvido que alguém faria isso. Você iria daí sim pensar racionalmente, baseado em dados, quais são realmente os pacientes que eu preciso investir. E você ia alocar os seus recursos nesses pacientes. E a gente não faz isso. Pelo menos eu desconheço assim, um lugar realmente que olhe sobre esse ponto de vista. Só que para a gente chegar nisso, você já devia ter os dados para saber onde que você faz diferença e onde você não faz. É muito disso que eu sei que você quer fazer, que você já pensou nisso, a gente já conversa há muito tempo. Você conhece algum lugar que eles realmente usem essa prerrogativa para fazer essa avaliação, pelo menos no Brasil? Não, não. Eu acho que tem muita eloquência em relação a esse tema também e pouca objetividade. Pouca objetividade. E eu acho que é uma questão ainda mais básica já, é uma questão de cultura da nossa especialidade. De pensar e repensar o que a gente faz. Porque, na verdade, assim, nós estamos reproduzindo aquilo que a gente aprendeu dos nossos professores. Que Exato. talvez numa época lá atrás fosse de fato aquilo que era o melhor, né? Eu não posso aceitar hoje que um paciente chegue para mim com 16 horas de jejum, que um velho chegue 23 horas de jejum. Isso era do século passado, aliás, da primeira metade do século passado. As coisas se modificaram. Bom, falaste em grandes temas aqui que estão ainda embaixo do tapete. Por exemplo, a disfunção cognitiva extremamente prevalente, absolutamente negligenciada. E isso, na verdade, é uma insuficiência cerebral aguda. Às vezes reversível, mas algumas vezes permanente. Eu me lembro perfeitamente de minha avó que fez uma cirurgia banal e que depois chegou em casa vendo o bichinho e tal, foi um constrangimento, né? E constrangimento para a família, foi um negócio, nunca mais foi a mesma. Aí meu tio, recentemente, um empresário importante, né, fez uma disfunção, uma cirurgia ortopédica, fez sepsis e nunca mais foi o mesmo. E aí a gente ainda coloca o velhinho 2 anos fechado dentro de casa, por causa da pandemia. Quer dizer, isso é uma situação, eu sempre enxergo resposta inflamatória. Vamos lá, qual é o outro grande tema que se fala? Quer dizer, da reserva, da fragilidade do paciente. Eu preciso olhar isso. 50% dos pacientes, se diz de literatura na América Latina, tem risco nutricional. Outros tantos desenvolvem risco nutricional durante o processo cirúrgico. Quer dizer, quem é que está avaliando o risco nutricional? Quem é que está atuando nesse contexto? Porque eu tenho dito, azar, né, nessa altura da minha vida, com tudo o que eu li e tal, às vezes eu falo algumas coisas que são impactantes, né, que é para chacoalhar de fato as pessoas, e esse é o objetivo. Então eu digo, no contexto
anestesia desse paciente que nós estamos fazendo, nutrição é mais relevante que anestesia. E anestesia, per si, não muda desfecho. Você pode fazer intravenosa, inalatória, bom, e aí podemos discutir, talvez um dia eu mude esse ponto de vista, mas até aqui não é a anestesia que muda desfecho, quem muda desfecho é o anestesista. Bom, há outros temas nesse processo todo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, porque se a gente não aprender à medida que os cabelos da gente vão branqueando, Jorge, é complicado. Necessariamente, essa avaliação pré-operatória, por isso que eu acho que não existe avaliação pré-anestésica. Aliás, eu acho que ninguém foi feito para ser anestesiado. Necessariamente ela será multiprofissional. Quer dizer, ou nós resolvemos o problema do doente todos juntos, ou esses problemas não terão solução. Porque eles vêm se arrastando há 20, 30, 40, 60 anos, como a gente vê em relação a jejum. Quer dizer, ou a gente. E aí é uma outra situação, que alguém já fez a metáfora que a gente vive em silos, em quadrados e tal, tal. E há um contexto que é contínuo do cuidado do paciente. Então, não é avaliação pré-operatória, é a avaliação pré-operatória, o manejo transoperatório e o cuidado pós-operatório. E aqui que eu entendo a medicina pré-operatória. Porque, bom, nós podemos discutir nesse processo todo quem é o anestesista. Porque, olha, eu fiz um slide para discutir isso com os residentes, e quais são as exigências que precisa ter um anestesista moderno. Precisa conhecer farmacologia, clínica, e monitorização, gestão, né, e tecnologia, coagulação, hemodinâmica, e bom, dependendo da situação, precisa um super médico. Né, e a exigência é cada vez maior nesse contexto. Bom, nós vamos ter que repensar, inclusive, como é que a gente forma anestesistas e se aquilo que a gente está fazendo em formação é exatamente aquilo que o mercado precisa. Então, eu, por exemplo, eu tenho alta expectativa com uma empresa tipo a Nestec. O Jorge sabe disso, né? Porque nós precisamos pegar o dado, a Nestec tem uma montanha de dados, nós precisamos depurar esses dados e nós precisamos saber exatamente quais os que implicam em resultado. Eventualmente na Santa Casa tem algumas fotografias, como se fosse uma fotografia mesmo, né? Avaliamos durante a pandemia, o primeiro ano e o segundo ano, risco nutricional, 20%. Os pacientes com risco nutricional ficaram 4 dias internados a mais em média dos que os que não tinham risco nutricional. Hipotermia. O paciente que chega na sala de recuperação hipotérmico permanece 2 dias a mais internado. Quer dizer, nós avaliamos isso mudou a postura do hospital, da instituição. E não é um fato novo. Que em 1996 já estava no trabalho original lá da doutora Andrea, que os pacientes hipotérmicos ficavam mais 2 dias internados, os que não infectavam. Bom, 2 dias de internação só por fazer hipotermia é muito relevante. Agora, se você não tem esse dado, se você não tiver, você nunca chega a esse resultado. Né? Isso impactou, foi um trabalho de conclusão de um residente, impactou no hospital. É muito mais fácil hoje obter uma manta térmica, estou falando de atendimento de paciente de SUS. Sim. Por quê? Porque um dia de internação durante a pandemia custava para o hospital, só a hotelaria, R$800 por dia. Então, se eu diminuo 2 dias de internação, eu pago toda a manta térmica e ainda sobra dinheiro para o hospital. Bom, e aí eu torno um serviço de anestesia relevante, porque nós fazemos coisas fantásticas, nós somos muito bons, mas o gestor do nosso hospital nem sabe que a gente existe. E você sabe quem pesquisou isso, né? Buscando, inclusive, a opinião de gestores. E eu tenho frequentemente usado esses dados que o Georges produziu.
Então, sim, são temas relevantes. Se você olhar e começar a ver esse contexto de cuidado contínuo, porque não é avaliação pré-operatória. Não adianta fazer a melhor avaliação se a anestesia também não foi a melhor. E se o cuidado pós-operatório também não for o melhor. Então, a questão é cuidado contínuo. E aí, olhando o que de fato implica em resultados, e que tem medicina baseada, por exemplo, é olhar o protocolo ERAS, ou o protocolo ACERTO, né? E objetivamente, eu não estou muito preocupado se você vai fazer intravenosa total, se você vai fazer inalatória, se você vai acrescentar ou não um bloqueio. Eu acho que o doente não pode ter dor. Acho que ter dor é a negação da nossa especialidade. Assim como amputar alguém é a negação da ortopedia ou da vascular. Sim. Mas apostaria muito pouco em relação ao tipo de anestesia. E apostaria quase tudo na formação do anestesista. Exato. Aí, a gente tem. Quando a gente fala de avaliação, eu já acho que você já começa contextualizando de uma maneira errada. A gente fala em preparo pré-operatório. Perfeito, Não, não esse é o basta, tema. você não basta avaliar o paciente, você tem que preparar ele para a cirurgia. E às vezes o preparo é basicamente aconselhamento, que é outra coisa que é negligenciado. Né? A gente substitui a conversa, o aconselhamento pela medicação pré-anestésica. E já tem os trabalhos que mostram que você tem efetividade igual a um bom aconselhamento do que um midazolam. E nesse preparo pré-anestésico, eu vejo a anestesia como sendo um hub de centralização da informação do preparo pré-operatório do paciente, porque a anestesia, não porque eu estou supervalorizando a nossa especialidade, é porque nós é que vamos usar aquilo para cuidar do paciente no transoperatório. Então, esse hub é, na verdade, um grande centralizador de preparo pré-operatório desse paciente. Preparo nutricional, por que a gente não investe em melhorar a capacidade física desse paciente em cirurgias que você pode postergar 15, 20 dias, 30 dias? Se você conseguir melhorar a nutrição e a capacidade física desse paciente, o resultado dele é melhor. Já tem vários estudos mostrando isso. Na Europa tem alguns centros que estão utilizando screenings de capacidade física e nutricional para cirurgia oncológica, e se esse paciente não conseguir resgatar o seu nível nutricional e de preparo físico em certos pontos de corte, esse paciente ele é contraindicado para a cirurgia oncológica, ele vai para tratamento paliativo precoce. Por quê? E eles estão fazendo isso baseado no quê? Baseado em dados? Eles não estão fazendo isso da cabeça dos gestores. E aqui são coisas totalmente negligenciadas. Ninguém está avaliando isso. E se você avaliar baseado em dados o estado nutricional, você, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu consigo melhorar o estado nutricional antes, ou seja, preparar esse paciente física e nutricionalmente para chegar para a cirurgia? Isso é muito mais importante do que ver se ele usa a medicação para pressão ou não. Esses são os dados, os itens que vão mudar o desfecho. E eu enxergo isso no futuro como a anestesia sendo um grande hub. Então, nós vamos procurar o cardiologista, nós vamos procurar o nutricionista, a avaliação neurocognitiva, nós vamos procurar o dado que está com o cirurgião. Isso tudo vai ser condensado, aglomerado em cima da anestesiologia. E aí o que você está falando, isso vai ser relevante para a instituição como um todo. Então, eu vejo muito o futuro da avaliação pré-anestésica nesse conceito. A avaliação pré-anestésica ela vai se transformar no preparo pré-operatório do paciente, com o anestesiologista sendo um dos pontos centrais de captação da informação onde ela está e de direcionamento para esse paciente ele chegar no hospital do melhor possível, sendo preparado da melhor maneira possível, e nós vamos conduzir o transoperatório desse paciente. Por isso que nós seremos o centralizador dessas informações, porque isso tudo tem que estar naquele
naquela lista de informações quando você vai assumir a anestesia. Todas essas estratificações, esses scores, o preparo do paciente das coisas realmente relevantes tem que estar prontas para você quando você vai assumir o caso desse paciente, para que você tome as suas melhores decisões, você saiba em quais protocolos você vai inserir esse paciente para você ter o melhor resultado. E para isso, a gente precisa mudar totalmente a forma de como a gente está olhando e está executando a avaliação pré-anestésica hoje. Eu sei que você tem umas boas visões aí de futuro, né, Mendes, sobre esse tipo de coisa, e a gente compartilha de muitas opiniões. Quando eu montei o meu sistema de avaliação pré-anestésica, usando computação em nuvem, eu usei esse conceito. O paciente ele já respondia uma parte das informações em casa. Então ele vai lá olhar, tá aí a pergunta, quais são as medicações? Cara, o paciente tem que olhar isso em casa. O paciente toma 8, 10 medicações, não vai lembrar o nome delas. Ou ele vai trazer aquela lista, ele nem sabe direito se ele está tomando, se não está tomando. Em casa ele tem esse tipo de avaliação, de informação. E só que você tem que transformar isso num hub, para você vir trazendo essas informações. Então, no nosso sistema, o paciente podia tirar foto dos exames e deixar disponíveis para o anestesista ver isso a hora que ele está ali na hora. Que você enxerga do futuro, assim, da avaliação pré-anestésica, do preparo pré-operatório do paciente mesmo? Bom, veja, interessante, essa discussão é magnífica. Eu estou colocando algumas coisas que eu acho que não existe. Eu não quero ser o inovador, o diferente. Eu, por exemplo, acho que não existe avaliação pré-anestésica. Existe avaliação pré-operatória, né, do paciente. E paciente é um nome fantástico, porque a gente diz que tem que ser colocado no centro da decisão e participar, etc, etc, mas a gente faz com que ele se submeta a um processo todo, né? E é interessante, o APOA diz, mas eu nem sabia que eu podia participar. Né? O elemento principal do processo e fica nesse contexto. Eu tenho dito, e eu tenho convicção no que eu digo, não inventei isso, de que a anestesia que a gente faz é uma lesão no doente, para que se possa fazer uma lesão muito maior, que é a cirurgia. E o futuro está reservado, todo ele caminha para diminuir essa lesão cirúrgica. E lesão anestésica também. A cirurgia robótica vai fazer isso. A cirurgia vai ser feita à distância, já tem N exemplos na literatura. Eu gosto muito de ler a revista dos outros, não as nossas. Porque as nossas, elas dizem a mesma coisa e a gente não consegue pensar muito fora da caixa, lendo só as coisas anestésicas. E a tecnologia 5G vai fazer uma mudança fantástica já. E eu acho que assim como o cirurgião vai ficar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância fazendo uma cirurgia e tendo um outro tipo de suporte, eu acho que é possível que o anestesista também faça uma anestesia à distância. Uma inteligência anestésica, um controle, né, vendo exatamente o que está acontecendo lá junto ao doente. A tecnologia vai dizer isso. A anestesia que a gente faz hoje, pensando em relação ao futuro, é uma coisa grosseira. É fantástico o que aconteceu, você vê o passado, vê uma evolução, mas tentar pensar o futuro é uma coisa grosseira. A gente faz overdose de um monte de situações. Quer dizer, bastou que tivesse o BIS, que a gente monitorizasse o BIS, que você consegue ver que eventualmente é menos anestesia. E que se você tiver um índice biespectral baixo, ele vai fazer disfunção cognitiva. E, bom, tem várias coisas que a gente ainda não monitoriza. Quer dizer, o grande motor da resposta inflamatória é o intestino. 500 metros quadrados de área de troca. O que a gente monitoriza da circulação esplâncnica em anestesia? Absolutamente nada ainda. O que a gente visualiza
absolutamente nada. Mas qual é o marcador fantástico de resposta inflamatória que a gente teria? Porque se tudo o que está de dados de produção e está embaixo de fato, é o processo inflamatório, como é que a gente monitoriza isso? Porque se eu olhar só a glicemia, só a resistência à insulina, e eventualmente tem alguém que faça monitorização intermitente disso. Mas veja, por exemplo, vamos pegar um só dado, porque a gente poderia, o tema é avaliação pré-operatória, nós estamos discutindo resposta inflamatória aqui. Se o doente faz resistência à insulina, e eles fazem, e eu não estou nem falando de diabético, todos eles fazem, sobretudo aqueles submetidos a cirurgia de grande porte. Eu tenho disfunção do glicocálice, e eu tenho dificuldade de entrada de insulina para dentro do músculo, e eu tenho aumento do cálcio no citoplasma, via canais lentos, e eu tenho lesão muscular. Então, aquela cirurgia eventual feita determina infiltração de polimorfonucleares no músculo e destruição do músculo do paciente. Quem anestesia grande porte e paciente séptico sabe disso. Você vai lá, 3, 4 dias na UTI, depois, o paciente não tem mais massa muscular. Quer dizer, e o grande combustível da resposta inflamatória é o glutamato que está no músculo. E bom, a gente não avalia isso no pré, não avalia isso no trans, faz uma lesão, que é a anestesia, para que uma lesão maior possa ser feita, que é a cirurgia, e nós estamos aqui projetando o futuro. A tecnologia vai resolver isso, e eu acho que ela será uma ferramenta importantíssima. Os dados vão resolver isso, eu acho que será uma ferramenta importantíssima para direcionar ações. Porque, bom, quando o dado fala, ele fala e acabou. Se eu tenho um paciente hipotérmico que fica mais 2 dias internado em relação à normotermia, bom, alguém que deixa um paciente ficar hipotérmico vai ter que repensar o que faz. Se eu tenho um paciente com risco nutricional antes, que fica mais 4 dias internado, vai ter que repensar o que faz. Aliás, tem estudos muito importantes feitos, por exemplo, medindo a massa magra do pessoas com ultrassom. Quer dizer, se o paciente tem sarcopenia abaixo do percentil 35, o hospital tem prejuízo com esse paciente, porque o custo dele triplica. Quem avalia isso? Pragmaticamente, o paciente ASA 1 e ASA 2 talvez não devesse vir para a clínica de avaliação. Com uma triagem bem feita, a gente consegue fazer isso. E aí vamos lá, porque uma vez, foi em 1999 isso, me lembro bem o ano, porque foi o Congresso Brasileiro da Anestesia aqui. Eu dei uma conferência sobre avaliação virtual. Não, imagina avaliação virtual, porque a relação médico-paciente se perde. Se perde nada. Se você se relacionar bem com o doente durante 10 minutos e for médico, com letra maiúscula, como diria o Gastão, você faz uma relação intensa. E ele fica muito mais satisfeito porque você está interessado na clínica dele 10, 15 dias antes. E aí eu criei uma clínica virtual que hoje dá para fazer até com WhatsApp. Né? Em 2013 eu criei uma clínica virtual. E nós comparamos o resultado dessa avaliação virtual com a avaliação presencial. Quer dizer, eu tinha avaliado virtualmente o paciente, o anestesista que fazia a avaliação presencial não sabia disso, ele não tinha nenhum acesso a dados, e aí nós comparamos. E em alguns aspectos, a avaliação virtual foi melhor do que a avaliação presencial. Por exemplo, detectou drogadição 4 vezes mais. Por quê? Porque o anestesista não pergunta. Porque ele tem inibição, ele tem constrangimento. Então ele não sabia que o doente era drogadito porque ele não perguntou. E se ele não perguntou, o doente não disse. Então as coisas são complementares também. Quer dizer, e o modelo de avaliação virtual que eu estudei e copiei, não tem problema nenhum, porque ciência é assim, você copia de várias pessoas, né?
foi de Stanford. E a avaliação, a triagem lá é feita por enfermeira, e muito bem feita. Então, a avaliação pré-operatória faz quem sabe fazer, faz quem é competente. E me parece que competência disso seria muito mais factível para anestesia. Agora, o manejo da resposta inflamatória, ou a anestesia faz, ou vai continuar acontecendo o que acontece. E a gente busca efetivamente dados, porque eles vão definir condutas. Quer dizer, e eu acho que vai ser muito fácil apertar a tecla de um computador e a gente ter qual é o resultado de uma determinada equipe, de um determinado hospital e de um determinado anestesista dessa equipe. Né? Porque se for tudo igual, se for todo mundo igual, né, não faz sentido. Né? E a gente eventualmente vai ter que fazer educação, reeducação, de acordo com o desempenho, não tenho dúvida disso. Sim. Mas inclusive nessa parte de... Assim, não vai ter como a gente seguir sem ser avaliado. Esse é um ponto. Não tem como a gente seguir mais alguns anos sem você ter avaliações individuais de equipes, hospitais e profissionais, que nem você falou. Isso é uma ilusão, se você achar que você não vai ser avaliado. Se você vai ser avaliado, você vai identificar que as pessoas precisam ser treinadas. Só que não adianta você também colocar treinamento para todo mundo, porque se eu chegar à conclusão que o Mendes é muito bom nesse tipo de coisa, mas em outra situação ele precisa melhorar, ele tem que ser treinado naquilo que ele precisa melhorar. Então, de novo, a gente está falando de alocação de recursos baseado em dados. Porque eu costumo receber vários e-mails no grupo do Whats de tal hospital dizendo que a gente tem que fazer o que a gente sempre teve que fazer. Aí eu que sempre fiz o que tinha que fazer, eu escrevi o protocolo, sempre segui o protocolo, estou lá recebendo mensagem que eu tenho que seguir o protocolo que eu escrevi. E o colega que não está seguindo o protocolo, segue sem seguir o protocolo, independente da mensagem. Então, até nisso, a alocação de recursos, eu vou saber exatamente, ó, esse colega aqui, ele precisa ser treinado na situação X e na situação Y. Então, você vai lá, faz o treinamento e segue acompanhando ele nesse sentido. Você falou sobre a avaliação de Stanford, eu estudei muito também na hora de criar o meu sistema de avaliação pré-anestésica, e tem situações onde o paciente ele tem a indicação cirúrgica, ele vai lá, entra num sistema online, ele preenche lá a cirurgia que ele vai fazer, já está tudo preenchido, ele preenche alguns dados, e o próprio sistema diz para ele, ó, você não precisa fazer uma avaliação presencial. Aqui são as suas orientações. Então, orienta lá o jejum, tem um videozinho, tem explicação sobre a importância do jejum, porque não... E ele vai e checa. Você está ciente que a tua orientação de jejum é essa? Sim, estou ciente, checa. Próxima parte. Esse é o seu termo de consentimento. Leia, se você tiver alguma dúvida, ó, aqui explica sobre anestesia, como é que é uma anestesia desse tipo, como é que não funciona. Você tem que assinar e imprimir esse termo e levar para o hospital. Ou atualmente eu sei que já estão fazendo assinaturas na própria tela. E daí você está ciente disso? Sim, estou ciente. E aí você acabou, pronto. Esse paciente está liberado para o procedimento. Ele provavelmente ele gastou 10 minutos do dia dele, que ele arruma em qualquer lugar, em vez de ter que ir para o hospital, fazer avaliação. E tem alguns lugares que eles estão fazendo teleorientação. Então, esse paciente precisa de uma orientação. As medicações que ele usa, ou ele precisa de alguma orientação, algum preparo um pouquinho diferente, mas teleorientação não é consulta. Então, outro profissional, não necessariamente um médico, pode orientar esse paciente. São orientações, tirar dúvidas e explicar algumas coisas. E aí o paciente que realmente precisa de informações mais profundas, de preparo, de manejo, ele vai ser atendido pelo médico por telemedicina, em alguns casos presencialmente. Esse é um modelo muito mais otimizado de alocação de recursos. Então, nós vamos deixar que o anestesista ele atenda realmente o paciente que
precisa. E nós aqui não estamos falando, nós estamos inventando a roda, nós estamos falando de exemplos que já funcionam. E, inclusive, na nossa própria legislação hoje da telemedicina, você pode fazer teleorientação sem ser médico. É diferente de consulta. Então, a tecnologia está aí, a regulamentação ela já está pronta, só que a gente não está olhando ainda as nossas condutas realmente baseado em dados, porque realmente, quando o dado fala, a gente tem que realmente entender o que aquilo está nos trazendo, mesmo que seja contra a nossa opinião. E isso é muito do que a gente faz aqui na Nestec, que a gente costuma falar, né, que a gente liberta a inteligência contida nos dados. Não adianta só ter o dado. Não adianta o dado estar enterrado no SANI, ou ele está num prontuário que você tem que ler para saber o que está escrito. Você não consegue resgatar esse dado de uma maneira eficaz, efetiva, real time, para a tomada de decisão. E o que eu vejo muito, eu trabalho com o sistema de pré-anestésico desde 2014, né? Então já tenho um bom tempo aí com a parte digital do pré-anestésico. A gente sempre fala na parte de desenvolvedores de sistemas que um dos maiores desperdícios, um dos maiores erros é você tentar emular o que você fazia no papel no digital. Aí você perde dezenas, inúmeras oportunidades de fazer melhor, de fazer diferente, de fazer já ajustado, de fazer pensando no que aquilo vai ser usado de maneira posterior. E eu vejo muita gente que ele quer fazer no digital, ele quer tirar uma foto daquele pré que ele fazia no papel e colocar no computador. E daí aquilo não fica preparado para você conseguir analisar, para você resgatar, para você tirar a inteligência daquilo tudo. Eu tenho aqui 10 mil avaliações pré-anestésicas. Tá, quantos pacientes desse tipo ou daquele tipo com esse perfil você tem? Não sei. Cara, então você só transformou em digital. Então, tirar foto dá no mesmo. Então, eu acredito que a gente perdeu muitas oportunidades de melhorar os processos nessa transição para o digital. Então, não basta só você ter uma transformação digital, você tem que ter a transformação pensando no que aquilo vai servir. Não é só para ter, em vez de ter a ficha para tirar a guia, ter agora um lugar para escrever, porque daí até o Word é digitalizar, fazer transformação digital, você fazer o pré no Word e imprimir no final. Só isso não serve, não na fase que a gente está hoje de tecnologia, isso não faz sentido, mas ainda muito lugar está fazendo dessa forma. Como que você vê esse desperdício dos dados que a gente gera no nosso dia a dia? A tua colocação é fantástica. Falando, eu penso assim, a angústia de quem está fazendo, quem está vendo, de que a forma como reproduzir aquilo que já foi feito vai ser o mesmo caminho, ok? Vamos lá, todo mundo é bem intencionado, todo mundo quer resolver. O que se diz de evento adverso, por exemplo, que tem uma mortalidade X e que a gente poderia evitar metade dessas mortes? Olha, para qualquer ser racional que trabalhe em saúde com dedicação, se ele souber que ele pode evitar metade das mortes relacionadas a efeito adverso, ele vai fazer o que for preciso. Tá? Bom, isso é de 2010, nós estamos em 2022. De fato, aquilo que foi proposto levou à redução da mortalidade ou não? Porque aí eu vou ver o resultado e me parece que as coisas continuam iguais. Iguais. Por quê? Porque se reproduziu um contexto existente, não se pensou em que soluções de fato são soluções. Então se gasta muita energia, aqui no sul se diz pólvora em chimango, né? Vem da revolução, mas se gasta muita energia, às vezes, fazendo coisas que não levam a resultado. Então nós precisamos definir 3 ou 4 coisas que de fato são relevantes e que de fato modificam resultados.
Nós falamos aqui grandes temas, o delírio, a nutrição, o preparo para a cirurgia, porque todo mundo que faz protocolos faz com melhor das intenções. O que se diz em relação a evento adverso é que metade das mortes que ocorrem poderiam ser evitadas. Quer dizer, todo mundo da saúde que tem acesso a uma informação desse tipo quer fazer o que for necessário para evitar. Bom, mas nós temos mais de 10 anos, né? O Errar é Humano é de 2010. E que resultados, de fato, esses protocolos têm levado? Que a gente vai olhar na literatura e os resultados são muito incipientes quando acontecem. Então, se gasta muita energia para fazer protocolos que, eventualmente, não determinam ou não chegam a resultados. E eu acho que o protocolo, inclusive, tem que ser avaliado e reavaliado com dados objetivos, que a gente use a energia toda, né, nos grandes temas que realmente modifiquem resultados. Vejam que se falou que trocaste em humanizar, em colocar o paciente de fato no centro do cuidado, né, e projetar uma questão de futuro. Eu não acho que as pessoas elas têm muito boa vontade, elas colaboram muito e elas gostariam de ajudar. E eu acho que o dado vai nos levar a isso, quer dizer, objetivamente o que tem que ser feito, né? Que determina resultado, que determina melhoria. E veja, nós falamos de muita coisa aqui hoje. Eu acho que já tem bem mais de uma hora que a gente está conversando. E não esgotamos o assunto. Nem E perto. não nem perto. Nós estamos pensando algumas coisas que seriam o futuro aqui. E objetivamente questionando aquilo que a gente recebeu. E eu me questiono se aquilo que eu recebi e aquilo que eu passo ao residente é adequado. Porque, na verdade, nós estamos formando anestesistas para a sociedade, mas a sociedade não diz para mim como é que tem que ser o anestesista do futuro, que é o que a gente faz, né? E eu nem sei como é que tem que ser. Então, esse questionamento que nós estamos falando aqui é extremamente relevante. E a tecnologia é uma ferramenta. E eu tenho alta expectativa em que a gente vá conseguir, de fato, ter modelos, né, que determinem, né, o suporte à decisão e que determinem qual é a decisão mais adequada a ser feita. E nós vamos, Jorge, na minha opinião, medicina é fantástica, porque ela vai continuar sendo uma arte. Nós vamos ter decisões cada vez mais objetivas, cada vez com evidência mais contundente, mas continuará sendo uma arte. Quer dizer, o relacionamento médico-paciente, a dedicação, o cuidado, continuarão na ordem do dia, apesar da tecnologia cada vez mais sofisticada. Perfeito, Lindes. Bom, a gente já está com um bom tempo aí de conversa. Eu queria deixar aqui como mensagem final que o Data Driven Decision é o futuro, é isso que a gente tem que olhar. Tome sempre as suas decisões baseadas em dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir, porque às vezes o que a gente acha que é o que não está funcionando bem, quando você vai olhar em dados, tem outra coisa que está funcionando muito pior, que tem que ser resolvida primeiro. Então, a decisão baseada em dados, que é esse o Data Driven Decision, ele está sendo usado em praticamente todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se quer mudar alguma coisa, primeiro você tem que mensurar, para ver se aquilo precisa ser modificado, e qual é a urgência daquilo. Aquilo é o que está pior, ou aquilo não está tão ruim quanto algo mais que você mediu também. E se você não conseguir medir um desfecho importante e relevante, você tem que dar um passo atrás e organizar a sua captação do dado para que ele seja analisável e que você consiga resgatar esse dado e transformar ele num suporte à decisão. Isso é muito do que a gente faz na Nestec, captar dados de maneira adequada para que ele seja um suporte à decisão baseada
nos dados. E para a nossa especialidade ganhar relevância, nós vamos ter que mostrar que a nossa conduta ela muda desfechos, ou seja, você tem que saber como é agora, baseado em dados, e depois de você fazer melhorias, tomar suas ações, que isso ficou melhor, que você conseguiu impactar de alguma forma. Essa é a minha mensagem final. Mendes, muito obrigado por ter participado com a gente. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um outro podcast, porque esse assunto é muito amplo e a gente tem aí muito tempo já trabalhando com esse assunto. Então, muito obrigado de novo. Deixa uma mensagem aí, mensagem final para os nossos ouvintes. Não, eu que agradeço, Jorge. Esse assunto, para mim, é apaixonante. E acho que fundamental é que o dado vai ser relevante, vai estar no centro, esse é o grande capital. E é importante que as pessoas não vejam isso com resistência. Vai ficar muito melhor aquilo que a gente faz. Eu que já tenho mais de 35 anos de prática na profissão, peguei mudanças fantásticas, né? E ficou muito melhor. Acho também que a anestesia tem que desenvolver de liderança nesse processo. Né? Não, ou a gente toma frente, a locomotiva, aquela metáfora da locomotiva da inovação a todo vapor em cima de um trilho. Você ficar parado em cima desse trilho ou de costas para isso, você vai ser esmagado. É muito mais interessante embarcar nessa locomotiva e, inclusive, ser o maquinista dessa inovação, né? No sentido de definir o que de fato é eloquência e o que de fato é objetivo, né, em relação a isso tudo que nós estamos discutindo aqui. Jorge, muito, muito obrigado. Né? Que bom que hoje eu tive uma tarde de livre para a gente poder conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, mas então, e tão ruim, é claro que ser esmagado pela locomotiva é ruim, mas você ficar do lado de fora do trilho vendo a locomotiva passar e depois dizer, realmente ela passou aqui do meu lado e eu só fiquei olhando, também não vai ser muito interessante, só que isso você só vai perceber depois que ela já passou. Né? Eu fiz essa metáfora numa aula e o residente desenhou e colocou ele dentro da locomotiva de maquinista e eu do lado. Tá bom, eu acho que percebeu que a mensagem. Acho que a metáfora é legal. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, Mendes. Agradeço a nossa audiência, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast do Anestesia de Valor. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.